A ideia de que coincidências são meros acasos foi incutida na mente humana ao longo de toda a vida. A sociedade impõe o pensamento de que os eventos ocorrem espontaneamente, sujeitos ao caos e à probabilidade. No entanto, no fundo, muitas vezes surge um sentimento diferente. Há momentos que parecem precisos demais para serem um simples acaso, uma espécie de vislumbre de uma inteligência habilmente entrelaçado na rotina diária. Por exemplo, um número que persegue obsessivamente uma pessoa por toda parte, ou a ligação de alguém em quem acabamos de pensar. O trecho de uma música que toca exatamente no momento em que é necessário. Apesar disso, o ser humano tende a descartar tais fenómenos, pois foi ensinado a acreditar na ausência de qualquer coisa significativa além da realidade visível. Mas essa crença é equivocada. São justamente esses momentos erroneamente confundidos com coincidências que servem como mensagens, pistas e indicadores de uma força superior que busca estabelecer contato. Não se trata de superstição ou de pensamento positivo, mas da capacidade de ver a realidade em sua verdadeira luz, como um sistema vivo, consciente e em constante interação. A questão principal é a disposição para ouvir esses sinais. O ser humano não nasce cego para o significado. Na infância, ele percebe todos os detalhes, os padrões nas nuvens, as formas nas sombras, as coincidências incomuns que o fazem parar e pensar. Ele sente a maravilha que não requer explicação, percebe as coisas sem ser informado sobre elas. Com o tempo, porém, esse instinto é suprimido. Ele é gradualmente ensinado a deixar de acreditar no que não pode ser medido, convencido da ausência de sinais e de que ver conexões onde elas objetivamente não existem é apenas uma falha cerebral, um viés, um defeito que precisa ser corrigido. O sistema educacional ensina que o mundo é composto de fatos sólidos e regras imutáveis. A ciência, afirmam eles, opera exclusivamente com base no princípio de causa e efeito. Se algo não pode ser provado em laboratório, não é considerado real. Como resultado, o ser humano deixa de confiar nos momentos que sugerem algo mais, para de questionar por que certos eventos ocorrem no momento certo e para de buscar sentido no que não pode ser controlado. No entanto, os sinais continuam a aparecer, os mesmos números, nomes, temas, repetindo-se como um código oculto inscrito no tecido da vida. Mas quando a pessoa tenta compartilhar isso, suas palavras são rotuladas como coincidência. E ela acredita nisso, pois a crença muitas vezes não é uma escolha, mas um subproduto da sobrevivência. Em um mundo onde a estranheza é condenada, é mais seguro calar-se do que parecer insano. Mais seguro enterrar suas perguntas do que arriscar-se a se destacar. No final, o ser humano aprende a usar uma venda nos olhos, a confiar mais na lógica do que na intuição, a silenciar a parte de si que ainda sente algo maior. O sistema em que ele cresceu prospera na previsibilidade, precisa que o roteiro seja seguido, que o foco esteja no visível, no comprovável, no monetizável. Se uma pessoa se aprofunda nos mistérios para refletir sobre algo imensurável, torna-se mais difícil controlá-la, e isso cria um problema para o sistema. O problema muitas vezes reside no fato de que, desde a infância, somos ensinados a ignorar a intuição e a voz interior, a desacreditar na importância de sinais aleatórios e a descartar a sincronicidade, apresentando-a como simples coincidências geradas por um jogo da mente. No entanto, a realidade é que o cérebro não nos engana, mas tenta nos despertar para a percepção de padrões ocultos. A sincronicidade como conceito foi intencionalmente mantida fora do alcance popular, pois a compreensão de sua essência muda a percepção do mundo e nos força a abandonar as regras convencionais. A pessoa começa a notar como o universo a guia, envia sinais e constrói um caminho de vida único. De repente, a sensação de caos desaparece e surge a compreensão de pertencer a algo maior, inteligente, antigo e profundamente pessoal. Isso não significa que toda coincidência seja uma revelação divina, mas sim que deixamos de viver às cegas, cientes de que cada momento pode carregar um significado oculto se estivermos atentos.
A razão pela qual perdemos essa habilidade não é porque ela desapareceu, mas porque o mundo nos ensinou a desaprendê-la. No entanto, é possível abandonar esse condicionamento imposto, lembrando o que já sabíamos antes de sermos ensinados a esquecer. A vida não precisa ser uma jornada inconsciente, mas um seguimento consciente por um caminho marcado por sinais deixados especialmente para nós. Carl Jung, um psicólogo notável, afirmava que a sincronicidade é uma realidade constante para aqueles que sabem ver. Ele não falava metaforicamente, mas literalmente. Como um explorador da alma, Jung via as camadas profundas da realidade e, ao introduzir o conceito de sincronicidade, revelou um princípio fundamental da existência. Os mundos interno e externo não estão separados, mas são reflexos de uma mente unificada. Jung observou que seus pacientes frequentemente vivenciavam eventos significativos que desafiavam a lógica e a probabilidade. Por exemplo, uma mulher sonhou com um escaravelho dourado e, no mesmo instante, um besouro bateu em sua janela. Ou um homem, diante de uma decisão importante, encontrava repetidamente o mesmo símbolo em diferentes situações. Jung entendeu que isso não eram meras alucinações, mas sinais indicando que forças profundas estavam organizando a interação entre a mente e a matéria. Ele chamou isso de coincidência significativa, que não está ligada à sorte, mas ao alinhamento. As sincronicidades ocorrem quando a psique é ativada e o inconsciente tenta romper o ruído da vida cotidiana. Nesse momento entram em jogo os arquétipos, padrões simbólicos e temas universais, como a mãe, o herói, a área sombra, que são encontrados não apenas em mitos e histórias, mas também em sonhos, comportamentos e até nas pessoas que atraímos. Os arquétipos exercem uma poderosa influência em nossas vidas, moldando nossa percepção da realidade e atraindo certas experiências. Quando o mundo exterior ressoa com um arquétipo, não é um simples reflexo, mas uma espécie de chamado, um momento em que a realidade entra em diálogo. É por isso que os eventos sincrônicos são sentidos de forma tão vívida e intensa. Eles não são aleatórios, mas zakonomerne, surgindo em momentos de ativação, manifestação ou transformação de processos internos. E quanto mais profunda a nossa consciência dessas forças internas, mais nítidos se tornam seus reflexos externos. Lembra-se das vezes em que as circunstâncias se alinharam de maneira surpreendente, você pensou em alguém e essa pessoa apareceu, procurou uma resposta e a encontrou em um lugar inesperado, sentiu-se perdido e de repente um símbolo, um número ou uma frase o colocou de volta no caminho certo. Tais momentos não são anomalias, mas pontos de acesso, convites para uma compreensão mais profunda. No entanto, muitas vezes somos ensinados a ignorá-los, acreditando que fenômenos inexplicáveis não têm direito de existir. Jung tinha uma visão diferente, considerando a psique e o mundo externo como duas partes interligadas de um único sistema. A consciência projeta o significado e o inconsciente responde por meio de símbolos, transformando o mundo em um espelho que reflete nossa paisagem interior. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma realidade energética e sincrônica. Não se trata de magia ou pensamento positivo, mas de uma verdade intuitiva antiga que a ciência está apenas começando a compreender. A realidade não é um mecanismo sem alma, mas uma linguagem, e cada sincronicidade é uma frase escrita nessa linguagem. Jung descobriu uma verdade revolucionária: o ser humano não é um observador externo, mas um participante ativo de uma estrutura viva, simultaneamente psicológica e cósmica. Cada pensamento, emoção e imagem que surge em um sonho interage com um campo profundo de inteligência que responde aos nossos impulsos internos. Quando nos alinhamos com nossa verdade interior, o mundo exterior começa a refletir esse alinhamento. Isso não é uma manifestação do ego, mas o resultado de uma ressonância, de uma sincronicidade. A sincronicidade é o código-fonte do significado, despertando de dentro, não imposto de fora. Compreender esse princípio transforma a vida de um conjunto caótico de eventos em uma história com sentido, escrita pela alma, moldada por arquétipos e refletida na realidade.
Jung não apenas definiu a sincronicidade, ele revelou a arquitetura da interconexão. A questão é: seremos capazes de aprender a ler seus sinais? O universo se comunica conosco não com palavras, mas por meio de padrões, símbolos e tempo. E se estivermos atentos, esse diálogo acontece constantemente. Muitas pessoas vivem com a sensação de solidão em seus pensamentos, acreditando que o mundo é indiferente às suas lutas e perguntas. Mas aqueles que despertam para a verdade começam a notar que, em momentos de dúvida, surgem sinais. Após os fracassos vêm as superações. E quando se desviam do caminho, algo sutil, mas insistente, os traz de volta. Esse algo é a sincronicidade, a linguagem espiritual do universo, que não é ouvida com os ouvidos nem vista com os olhos, mas sentida com o coração. Ela se manifesta como um conhecimento inexplicável sobre a importância do que está acontecendo, como um livro aberto na página certa, ou as palavras de um estranho repetindo os pensamentos que nos ocuparam a semana inteira. Isso não são alucinações ou fantasias, mas pontos de contato espiritual, confirmações breves, mas profundas, de que a realidade é muito mais rica e complexa do que estamos acostumados a pensar. Em todos os tempos e povos, existiu a crença de que o universo dialoga conosco por meio de sinais e símbolos. Na civilização do Egito Antigo, sonhos e presságios eram vistos como mensagens sagradas. Na filosofia hinduísta existe o conceito de Kala, o tempo divino, que não é apenas o fluxo de eventos cronológicos, mas um momento carregado de profundo significado. Os povos nativos de diferentes partes do planeta percebem a natureza como uma força animada, atribuindo a animais, fenômenos climáticos e paisagens o papel de guias da vontade superior e não apenas de um ruído de fundo. Mesmo nas religiões abraâmicas, essa ideia está presente. Anjos aparecem no momento certo e visões e símbolos indicam o caminho para o destino divino. Apesar das diferenças de idioma e cultura, a essência da mensagem permanece a mesma. O ser humano não está sozinho neste mundo, ele está em um diálogo contínuo com um universo vivo. A sincronicidade muitas vezes se manifesta em períodos de despertar espiritual, quando a vida antiga gradualmente se desfaz e algo novo nasce em seu lugar. Não é por acaso que muitas pessoas relatam sinais estranhos que aparecem quando estão prontas para romper relacionamentos tóxicos, começar a se dedicar à criatividade ou abandonar uma vida que não lhes traz mais satisfação. Quanto mais uma pessoa se alinha com seu verdadeiro caminho, mais alto se torna a voz do universo. E não é que ele de repente comece a falar. Ele sempre falou. A pessoa é que se torna receptiva o suficiente para ouvi-lo. No entanto, muitas pessoas ignoram esses sinais, não por descrença, mas por falta de confiança em si mesmas. Elas duvidam de sua intuição e tentam racionalizar mensagens que nem sempre se encaixam em explicações lógicas. Mas a linguagem espiritual não opera com fórmulas. Ela fala por meio de ressonância, tempo, sonhos, música, déjà vu, sensações sutis que parecem precisas demais para serem aleatórias. E quando uma pessoa para de se perguntar, isso é real? E começa a perguntar, o que isso está me mostrando? O verdadeiro significado desses sinais se revela. Às vezes, os sinais se manifestam como leves empurrões, outras vezes, como chamados de despertar que nos abalam profundamente. Por exemplo, um voo perdido pode evitar uma catástrofe. Uma doença súbita nos força a desacelerar e a perda de algo valioso nos ajuda a nos livrarmos de uma falsa identidade e a encontrar nosso verdadeiro eu. Tudo isso não é um castigo, mas um reajuste, uma maneira de trazer a alma de volta ao caminho certo quando ela se desviou. Nem todas as sincronicidades são agradáveis, algumas podem ser dolorosas, mas até elas carregam uma mensagem sobre a necessidade de mudança, evolução e crescimento. Quando uma pessoa começa a perceber a sincronicidade como uma forma de comunicação e não como superstição, sua atitude em relação ao mundo muda. Ela começa a pedir orientação e a ouvir as respostas, ciente de que, a cada dia, em grandes e pequenas manifestações, algo maior a acompanha, sussurrando através da vida, arranjando momentos que não precisam ser entendidos para serem confiados.
E essa confiança se torna a bússola que a guia não para a segurança, mas para a reconexão com uma inteligência mais profunda do que aquela gerada pelo medo. O ser humano nunca esteve destinado a caminhar. Sozinho, ele sempre esteve destinado a dançar com o invisível, a acordar no meio de um dia comum e de repente perceber que esse dia nunca foi comum. Existe a crença comum de que o mundo é algo que acontece a uma pessoa, uma força externa, indiferente e imutável, e que tudo o que resta é reagir ao que acontece. No entanto, tal crença não passa de uma ilusão que nos condena a uma existência passiva. A verdade é que a consciência humana molda ativamente a realidade ao redor. O mundo exterior não é apenas um amontoado caótico de eventos aleatórios, mas um reflexo do mundo interior de uma pessoa. E ele não reflete a máscara superficial que usamos no dia a dia, mas nossa verdadeira essência, oculta sob o véu do cotidiano. As sincronicidades não são coincidências aleatórias, mas uma forma de feedback. O estado interno de uma pessoa invariavelmente encontra seu reflexo no universo, que responde, confirma ou contesta. Assim que surge a consciência de que pensamentos, emoções e intenções não são apenas experiências pessoais, mas poderosos impulsos energéticos transmitidos para o exterior, tudo muda radicalmente. Torna-se claro porque certas pessoas aparecem em momentos específicos da vida, porque as mesmas situações se repetem insistentemente até que a lição necessária seja aprendida, e porque momentos de clareza coincidem milagrosamente com mudanças externas. A linha entre a coincidência aleatória e a cocriação se dissolve gradualmente, e a pessoa deixa de se sentir como um observador externo para assumir a posição ativa de um participante consciente. Isso não significa que cada pensamento fugaz seja capaz de transformar instantaneamente o mundo ao redor. No entanto, a concentração sustentada, a energia emocional e o sistema de crenças em conjunto atuam como um ímã. Eles influenciam a percepção e o que a pessoa nota, o que atrai para a sua vida e como interpreta o que acontece. Quando a sua atenção está constantemente focada em medos, a vida invariavelmente apresentará motivos para preocupação. Se, por outro lado, a pessoa vive em um estado de paz, curiosidade e consciência, as sincronicidades se tornam mais evidentes, pois sua percepção está sintonizada para captá-las. A percepção atua como um filtro através do qual o significado se revela ou permanece oculto. Quanto mais harmonia interior, mais harmonioso se torna o mundo exterior. É por isso que mudanças cruciais na vida são frequentemente acompanhadas por um aumento de sincronicidades. Quando uma pessoa começa a curar suas feridas emocionais, a seguir seu propósito ou a se libertar de roteiros impostos pela sociedade, ela começa a notar sinais surpreendentes que indicam que está no caminho certo. E isso não é apenas o cérebro buscando padrões, é o campo energético reagindo a um novo sinal. A consciência é uma ferramenta poderosa e quando ela vibra em uníssono com o verdadeiro eu, a vida começa a responder harmoniosamente. Esse fenômeno também explica porque as sincronicidades muitas vezes vêm em ondas, concentrando-se em momentos de decisões importantes, transformações ou despertar espiritual. Elas são como placas de sinalização em um mapa espiritual do qual a pessoa havia se esquecido. E esse mapa não leva a um lugar aleatório, mas a um profundo alinhamento com sua verdadeira essência. Cada sincronicidade é um reflexo do mundo interior, seja uma mudança de crença, a percepção de uma verdade ou a dissolução de um medo. Quando uma pessoa trata esses momentos com a devida atenção, ela não está apenas seguindo sinais, mas entrando em diálogo com o universo. O universo nos envia constantemente sinais, dicas sutis destinadas a nos guiar e iluminar em nosso caminho de vida. No entanto, como muitas vezes acontece, as pessoas tendem a ignorar esses sinais, sem perceber seu profundo significado. Ignorar esses sinais por muito tempo pode levar a uma diminuição da sensibilidade a eles. Isso acontece não porque os sinais desaparecem, mas porque nossa capacidade de percebê-los diminui.
Quanto mais descartamos, negamos ou racionalizamos essas experiências, menos acessíveis elas se tornam para nós. As sincronicidades exigem participação ativa. Não são eventos passivos, mas fenômenos interativos. Elas buscam atrair nossa atenção, provocar reflexão e nos impulsionar a mudar, pois é para isso que existem. Seu propósito não é entreter, mas promover o desenvolvimento pessoal. A consciência humana não é apenas um subproduto da existência, mas sua arquiteta. A sincronicidade atua como a linguagem através da qual a consciência aponta para paredes desalinhadas ou estruturas incompletas em nossas vidas. Quando começamos a ouvir essa linguagem, deixamos de buscar clareza sem sucesso e começamos a criá-la ativamente. Como resultado, as experiências são percebidas não como coincidências aleatórias, mas como eventos precisos, perfeitos e sincronizados, causados não pelo acaso, mas pela ressonância. É por isso que a presença no momento é tão importante. Em um estado de distração, reatividade ou desconexão, perdemos os sinais. No entanto, quando estamos centrados e abertos, começamos a perceber a interconexão de tudo. A pessoa que encontramos por acaso, a frase que lemos de relance, o impulso fugaz que reprimimos, tudo isso faz parte de algo maior que tenta chamar nossa atenção. A consciência não se limita à mente, ela pulsa através do próprio tecido da realidade. Quando nossa consciência começa a se alinhar com esse ritmo mais profundo, a sincronicidade se torna nossa bússola, confirmando que entramos no caminho da verdade. Durante séculos, ciência e espiritualidade existiram em planos diferentes, uma lidava com fatos, a outra com a fé. No entanto, nas últimas décadas essa fronteira começou a se dissolver. Na vanguarda dessa convergência está a física quântica, uma área de pesquisa que, ironicamente, soa mais mística do que qualquer coisa que se possa ouvir em um templo. Ao olharmos para a própria base da existência, ampliando a escala para além dos átomos e mergulhando no campo quântico, descobrimos algo extraordinário. A realidade não é sólida nem fixa. Ela é fluida, interconectada e profundamente responsiva. Em outras palavras, o que as tradições espirituais sussurraram por milénios, a ciência agora começa a proclamar em voz alta. Um dos conceitos mais importantes da física quântica é a não-localidade, um fenómeno no qual duas partículas, uma vez conectadas, permanecem em sincronia, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Fantasmagórica ou não, é real. Uma mudança em uma partícula provoca uma reação instantânea em sua parceira. Mesmo que ela esteja do outro lado do universo, não há sinal, não há atraso, não há conexão física, apenas uma correlação instantânea que desafia todas as nossas noções de tempo, espaço e separação. Isso abre novos horizontes. Se partículas podem se comunicar através de vastas distâncias, por que não as pessoas? Por que não os pensamentos? Por que não a própria consciência? Sob essa luz, a sincronicidade ganha um novo significado. Quando dois eventos aparentemente não relacionados ocorrem em um momento significativo, eles podem não ser tão desconectados assim. Eles podem estar entrelaçados não por um vínculo físico, mas por ressonância. Como partículas emaranhadas, os eventos em nossa vida podem se espelhar não por causa e efeito, mas por meio de um campo invisível que conecta tudo. Na trama da existência, onde se entrelaçam os fios de probabilidades e potenciais, a mecânica quântica e os ensinamentos místicos encontram pontos de convergência. Ambas as disciplinas afirmam que o mundo não é apenas um conjunto de objetos isolados, mas sim uma complexa rede de interconexões, vibrações e funções de onda. O ser humano não é apresentado como uma entidade estática navegando pelo rio do tempo, mas como um campo de energia e consciência, em constante interação com um campo ilimitado de potencial. Ao alterar a frequência de seus pensamentos, intenções e emoções, a pessoa transforma não apenas seu estado interior, mas também atrai eventos e circunstâncias específicas para sua vida. As sincronicidades, dessa forma, deixam de ser falhas aleatórias na matriz da realidade. Elas são uma manifestação da flexibilidade dessa matriz,
de sua capacidade de responder ao mundo interior do indivíduo. A realidade parece ajustar variáveis que escapam ao controle consciente para proporcionar experiências que destroem as noções estabelecidas de separação. A física quântica vai ainda mais longe, afirmando que o tempo não é uma sequência linear, mas um espaço multidimensional onde passado e futuro coexistem. Isso ecoa os ensinamentos espirituais, que veem o tempo divino não como uma linha reta, mas como uma frequência a ser sintonizada para avançar ao próximo nível. Lembre-se dos momentos em que você esteve no lugar certo, na hora certa, como se aquele instante esperasse por você. Isso não é apenas um jogo da imaginação, mas um reflexo da profunda conexão entre a física e a verdade espiritual. O experimento da fenda dupla, no qual a observação de uma partícula altera seu comportamento, demonstra uma ideia radical. O observador não apenas testemunha a realidade, mas participa ativamente de sua formação. O ser humano não apenas percebe o mundo, mas também contribui para sua criação. Esta é a base da criação consciente, essência da sincronicidade. Quando o observador interior muda, quando a consciência se aprofunda, quando as crenças se transformam, quando o foco da atenção se torna mais nítido, os eventos externos começam a se alinhar em uma nova ordem. As peças do quebra-cabeça se movem, os padrões emergem e o universo começa a falar na linguagem de sinais e símbolos. No entanto, para perceber essas sincronicidades, é preciso despertar do sono do cotidiano. As sincronicidades se manifestam de forma sutil. Elas não se impõem, mas convidam à consciência. Elas não gritam, mas sussurram. Em um mundo sobrecarregado de ruído e agitação, o silêncio se torna sagrado e a quietude uma fonte de poder. É nesse estado que a pessoa começa a notar o que os outros perdem e as coisas comuns começam a brilhar com significado. A ciência não busca destruir o mistério, mas sim confirmar sua existência. O campo quântico não é apenas um conceito teórico, mas um espaço real que respiramos agora mesmo. É o mesmo campo que conecta estrelas e átomos, pensamentos e resultados, sonhos e eventos, o ser humano e todo o resto. Quando essa compreensão chega, a sincronicidade deixa de parecer algo estranho e se torna um fenômeno natural, esperado e até necessário. Porque quando a física encontra o misticismo, a mensagem se torna clara. O ser humano está muito mais conectado a tudo o que existe do que jamais lhe foi ensinado. E a vida, por mais estranha que pareça, está repleta de significado e atenção. Um erro comum é a ideia de que a sincronicidade significa que tudo está predeterminado. No entanto, não é o caso. A sincronicidade não anula o livre-arbítrio, mas ao contrário, o ilumina. Ela aponta para possibilidades e direções, mas a escolha sempre permanece com o indivíduo. O destino não é um roteiro predeterminado, mas sim um convite ao diálogo com o universo. Cada manifestação de sincronicidade não é uma ordem para agir, mas um momento de escolha, quando o cosmos, como um guia atencioso, deixa pistas em seu caminho, sugerindo um alinhamento com o fluxo dos acontecimentos e perguntando se você está pronto para seguir esses sinais ou se prefere ignorá-los. O tempo, ao contrário das noções estabelecidas, não é uma grandeza linear. Estamos acostumados a perceber o futuro como algo que está por vir, o passado como algo que ficou para trás e o presente como um instante fugaz entre eles. No entanto, como afirmam místicos e físicos, o tempo é multicamadas e multidimensional, representando um vasto campo, e não uma linha reta. Neste campo, a alma não apenas avança, mas interage ativamente com modelos, probabilidades e potenciais já existentes. As sincronicidades surgem como resultado dessa dança complexa entre diferentes linhas do tempo. Talvez uma versão futura de você o esteja guiando por meio de sinais, enquanto uma decisão tomada no passado ecoa no presente, criando momentos de profundo significado. E de forma surpreendente, tudo isso converge no momento certo. É por isso que alguns instantes parecem elétricos, não apenas importantes, mas carregados de uma energia especial,
como se o tecido da realidade se afinasse por um instante, permitindo que algo mais profundo se manifeste. Pode ser uma conversa decisiva, um encontro que parece predestinado, uma coincidência tão precisa que um arrepio percorre o corpo. Tudo isso não são coincidências Descartá-los e o universo não o punirá por isso. No entanto, ele não cessará suas tentativas, continuando a incentivá-lo a reorganizar o cenário e a colocar sinais em seu caminho até que você finalmente pare e se pergunte: o que estão tentando me mostrar? E quando isso acontecer, tudo mudará, pois sua consciência é a chave que abre os padrões ocultos. O destino não é um resultado pré-determinado, mas sim uma frequência, uma ressonância, e não um caminho rígido. Ao se aproximar de sua verdadeira essência, você naturalmente começa a se alinhar com as pessoas, oportunidades e eventos que correspondem à sua vibração mais profunda. A sincronicidade se intensifica, não porque forças externas estão movendo os fios, mas porque você finalmente começa a vibrar em harmonia com sua própria verdade. Você não está mais nadando contra a corrente, mas se movendo com ela. Lembre-se daqueles momentos da vida em que tudo parecia se encaixar por si só, sem o menor esforço, quando portas se abriam sem serem forçadas e a ajuda chegava antes mesmo que você pedisse. Quando uma escolha, por mais arriscada que parecesse, soava estranhamente correta. Esses momentos não são acidentais, mas sinais que confirmam que você está agindo dentro do propósito da sua alma. E quanto mais atenção você prestar a esses momentos, mais frequentemente eles ocorrerão. Quando uma pessoa começa a viver em harmonia com o fluxo do universo, os eventos sincrônicos começam a se multiplicar. No entanto, é importante entender que essa facilidade não implica passividade e inação. A sincronicidade exige do indivíduo consciência, a capacidade de fazer escolhas e a prontidão para agir, mesmo que pareça ilógico à primeira vista. O universo envia sinais, mas a decisão de segui-los ou não sempre permanece com a pessoa. Não se trata de uma submissão cega ao destino, mas de uma participação ativa no diálogo com ele. É nisto que reside a força da sincronicidade. Ela não isenta a pessoa de responsabilidade, mas, ao contrário, a fortalece. Quando alguém percebe que a vida está constantemente falando com ele por meio de sinais e coincidências, entende que não deve esperar salvação externa. Em vez disso, é convidado a se tornar um co-criador de seu destino. Neste ponto, ocorre o encontro entre destino e livre-arbítrio, não em oposição, mas em harmonia. O destino estabelece as coordenadas gerais, enquanto o livre-arbítrio escolhe a rota específica. A sincronicidade atua como um farol, indicando que a pessoa está no caminho certo. Quando alguém aprende a confiar nesses sinais, percebendo-os não como respostas prontas, mas como aliados, sua vida deixa de ser uma perambulação sem rumo e começa a se assemelhar a um retorno para casa. Pois no fundo da alma, cada pessoa já sabe para onde está destinada a ir, e os sinais apenas a ajudam a chegar a esse destino. Na vida de cada pessoa, há momentos que se sentem como marcos, sinalizando etapas importantes em um caminho do qual ela nem suspeitava. Nesses momentos, a pessoa para, mesmo que internamente, e sente algo mudar, como um reconhecimento silencioso e uma estranha clareza que surge. Às vezes, isso significa o fim de um ciclo e o início de outro. De qualquer forma, não parece uma coincidência, mas sim uma orientação. Isso não é uma ilusão, mas a voz da alma se manifestando através da sincronicidade. Esses momentos não são aleatórios, mas fazem parte de um sistema de navegação embutido na vida de cada um. Se estivermos atentos a esses sinais, eles nos levarão exatamente para onde o destino nos reservou. As sincronicidades marco quebram o ritmo habitual da vida. Elas frequentemente surgem quando uma pessoa supera algo, mas ainda não está pronta para dar o próximo passo.
Uma carreira que antes trazia satisfação começa a aparecer sem sentido. Relacionamentos perdem sua profundidade e novidade. Hábitos e rotinas, antes confortáveis, agora parecem uma jaula. A pessoa tenta avançar, mas tudo desacelera e nada traz satisfação. É nesse momento, quando se está prestes a desistir ou a agir contra tudo, que algo inesperado acontece, um telefonema, uma frase ouvida por acaso, um encontro surpreendente ou um livro que se pega sem motivo aparente. Nesse instante, algo muda internamente. O sinal foi silencioso, mas claro, e por um momento a pessoa se lembra de quem realmente é. Essas sincronicidades marco não apenas trazem consolo, mas também possuem uma precisão surpreendente. Elas aparecem exatamente quando são necessárias, nem antes nem depois. Estão ligadas ao desenvolvimento da alma, não aos planos do ego. Frequentemente vêm acompanhadas de uma escolha, continuar vivendo como antes ou dar um passo para o desconhecido. Os sinais não forçam, apenas oferecem um espelho, um mapa ou uma mensagem, deixando a decisão para a pessoa. Mas se ela aprendeu a ouvir, saberá o que fazer a seguir. A força desses eventos reside no fato de que são sentidos tanto externa quanto internamente. O mundo exterior apresenta um símbolo, uma sequência ou um rosto, e dentro da pessoa isso ressoa como uma revelação. Ela sente que a realidade a reconheceu, não de uma forma que seria compreensível para os outros, mas de uma maneira que faz sentido pessoalmente para ela. A sincronicidade ganha sentido porque fala a linguagem do seu mundo interior. Esses sinais não precisam ser compreendidos por todos. Seu valor está em seu significado pessoal, o que confirma sua autenticidade. Muitos percebem esses momentos como algo excepcional, como um raio. No entanto, na realidade, eles ocorrem constantemente. A questão é apenas nossa capacidade de notá-los. Ao desenvolver a autoconsciência, começamos a entender melhor a linguagem da sincronicidade, reconhecendo padrões que antes passavam despercebidos. Ao abandonar a busca por certezas, começamos a confiar no fluxo natural dos acontecimentos. Como resultado, os sinais se manifestam não apenas em momentos de crise, mas se tornam parte de nossa vida cotidiana. Um zumbido silencioso de fundo que nos guia em direção ao nosso verdadeiro caminho. Imagine sua vida como um mapa criado por sua alma. Não é um esquema rígido com rotas fixas, mas um sistema dinâmico que se ajusta à medida que evoluímos, fazemos escolhas e nos tornamos mais conscientes. As sincronicidades servem como marcos indicando nossa localização atual. Às vezes, isso é tudo o que precisamos. Uma confirmação, um sinal cósmico de aprovação que diz: sim, você está no caminho certo. Em um mundo onde a lógica e a certeza são supervalorizadas, essas confirmações sutis podem parecer mágicas. Mas não é magia, e sim um lembrete de nossa direção, harmonia e conexão com algo maior do que nós mesmos. É importante notar que quanto mais ouvimos estes sinais e agimos de acordo com eles, mais fortes eles se manifestam. Isso não acontece porque o universo nos recompensa, mas porque estamos sintonizando nossa percepção e nos abrindo para um diálogo com a vida, movendo-nos com ela e não contra ela. E a vida sempre responde, pois não fomos feitos para avançar à força. Nossa tarefa é encontrar nosso caminho através da consciência, da ressonância e de momentos que podem parecer insignificantes para os outros, mas que têm um enorme significado para nossa alma. A sincronicidade não é algo a ser perseguido, mas algo que se deve aprender a notar. Ela já está presente em nossas vidas, como um fio oculto esperando ser descoberto. No entanto, a maioria das pessoas a ignora, estando muito absorta em seus pensamentos e preocupações para ouvir o sussurro silencioso por trás do ruído do dia a dia. Para que a sincronicidade se torne uma verdadeira bússola, é preciso se afinar, como um instrumento musical. Desacelere, acalme-se e comece a prestar atenção aos detalhes, como as pessoas faziam no passado. Não se trata de superstição, mas de atenção plena, uma habilidade que exige prática constante. Quanto mais desenvolvemos a atenção, mais claros se tornam os sinais. Tudo começa com a presença no momento atual.
As sincronicidades não vivem no passado nem esperam no futuro, elas se manifestam aqui e agora. Portanto, se sua mente está constantemente correndo à frente ou presa a eventos passados, você corre o risco de perdê-las. O primeiro passo é se reconectar com onde você está, não onde acha que deveria estar, não onde os outros aspiram estar, mas exatamente aqui e agora. A sincronicidade se manifesta no momento presente, na realidade que nos cerca, e não em um mundo ilusório criado por nossa mente. Os sinais do destino surgem em momentos de silêncio, quando o diálogo interno se acalma, permitindo que a alma se expresse. É por isso que as pessoas frequentemente encontram a sincronicidade na natureza, durante práticas meditativas ou na calma que se segue às tempestades da vida. Nesses momentos, a consciência se clareia e o mundo ao redor se enche de um profundo significado. É importante aprender a notar os elementos recorrentes em sua vida. Que símbolos atraem constantemente sua atenção? Que frases são ouvidas repetidamente da boca de pessoas diferentes? Que sonhos retornam insistentemente na quietude da noite? A repetição é a ferramenta favorita do universo, que não busca confundir, mas despertar. Quanto mais atentos formos a esses padrões recorrentes e os registrarmos, mais claros eles se tornarão. Um diário não é apenas um repositório de memórias, é uma lente que permite ver as conexões ocultas entre os eventos. Ao registrar até mesmo as sincronicidades mais insignificantes, começamos a notar os fios invisíveis que as unem. Começamos a rastrear nossa própria evolução expressa em símbolos e a perceber que a vida não é um amontoado caótico de acasos, mas um sistema responsivo que reage às nossas perguntas. Os rituais também desempenham um papel importante no estabelecimento de uma conexão com a sincronicidade. Não é necessário usar atributos esotéricos como cristais ou incensos se eles não tiverem um significado pessoal. O principal é encontrar uma maneira de voltar a si mesmo, de criar um espaço onde se possa parar, pedir orientação e ouvir a voz interior. Podem ser apenas 5 minutos de reflexão matinal ou acender uma vela e respirar fundo antes de tomar uma decisão importante. O que importa não é a forma, mas a intenção. A sincronicidade é um processo de mão dupla. Se queremos que os sinais falem mais alto, precisamos mostrar que estamos dispostos a ouvir. Não subestime o poder das perguntas. Ao pedir um sinal ao universo, não estamos testando-o, mas sintonizando sua frequência. É importante formular o pedido com clareza e depois abandonar a expectativa de uma resposta específica. Os sinais raramente vêm na forma que esperamos. Na maioria das vezes, eles entram em nossa vida discretamente, através daquilo que quase deixamos passar. Nisso reside a magia da sincronicidade. Esperamos uma coisa e a vida nos apresenta algo diferente, mais perfeito do que poderíamos imaginar. Finalmente, é preciso confiar na intuição, naquela estranha chama no peito quando algo de repente se encaixa. A sensação de que um evento insignificante tem um significado profundo não é um engano, mas uma ressonância, um reflexo do mundo interior no exterior. Ao respeitar esse sentimento e permitir que ele nos guie, sem exigir explicações, começamos a nos mover em harmonia com a vida, sem ter todas as respostas, mas tendo aprendido a fazer as perguntas certas e a ouvir as respostas. A prática da sincronicidade não é uma tentativa de controlar a vida, mas a habilidade de ouvir uma conversa que já está acontecendo. É o desenvolvimento da sensibilidade à arquitetura invisível de nossas experiências. Uma vez que descobrimos este mundo, não podemos mais olhá-lo da mesma forma. O mundo deixa de parecer um conjunto aleatório de eventos e se revela como um campo cheio de significado, direção, propósito e mistério. Caminharemos por este campo de forma diferente, não mais rápido, não com mais certeza, mas com presença, confiança e o conhecimento silencioso de que estamos exatamente onde deveríamos estar e que os sinais aparecerão quando precisarmos deles. Chega um ponto de virada em que a sincronicidade deixa de ser percebida como uma cadeia de coincidências e se torna parte integrante da existência. Isso não acontece devido a um aumento no número de sinais, mas graças a uma consciência crescente.
A pessoa não precisa mais de manifestações espetaculares para sentir a força que a guia. Ela para de duvidar dos impulsos intuitivos que sugerem parar, avançar, falar ou esperar. Ela aprende a ouvir a voz interior e nessa habilidade se abre um novo caminho de vida. Este caminho não se baseia na busca por controle, previsões ou medo, mas na harmonia, na presença e na confiança. É nesta fase que a sincronicidade deixa de ser apenas um fenômeno e se transforma em uma filosofia de vida, enraizada em uma profunda conexão consigo mesmo e com a mente universal. Viver dessa maneira não significa ter todas as respostas, significa parar de fingir que elas são necessárias. A pessoa não busca mais a certeza como um vício. Ela reconhece que a verdadeira força reside na capacidade de ser receptiva e aberta aos mistérios. Cada manhã começa não apenas com a pergunta, o que eu tenho que fazer hoje, mas também com a reflexão, o que a vida espera de mim hoje. Essa pequena mudança de consciência transforma radicalmente a percepção. Transforma a pessoa de um consumidor passivo de experiências em um co-criador ativo. O olhar começa a notar a beleza em lugares que antes passavam despercebidos. Nos momentos cotidianos que outros consideram insignificantes, um profundo significado se revela. O comportamento muda, não por arrogância, mas por um sentimento de reverência. A pessoa percebe que está em diálogo com algo grande e sagrado, e essa consciência a enche de humildade. Quando a sincronicidade se torna um modo de vida, o processo de tomada de decisão muda. A pessoa para de forçar resultados e de aceitar o que não ressoa com sua alma. A escolha se baseia na harmonia, não no medo. Mesmo quando o caminho inteiro ainda não é visível, ela confia no próximo passo, porque é assim que o caminho se revela. Passo a passo, sinal a sinal, um pequeno ato de confiança é seguido por outro. Começa a construção de uma vida que não apenas parece próspera por fora, mas que se sente autêntica por dentro. É uma vida que é guiada e não simplesmente movida pela inércia. Essa vida não se destaca por grandes manifestações e nem sempre é óbvia para os outros. Por fora, uma pessoa pode parecer um trabalhador comum, que toma café e paga contas, mas em seu mundo interior ocorrem profundas transformações. Ele se move a partir de um estado diferente, respondendo a outro ritmo, e gradualmente isso se torna perceptível para os outros. Eles sentem algo especial em sua presença e perguntam como ele consegue manter a calma em meio ao caos, quando arriscar e como aceitar o desconhecido. Talvez ele lhes revele a verdade, ele parou de lutar contra a correnteza da vida e começou a dar atenção aos sinais. Esse modo de vida não torna uma pessoa invulnerável à dor, nem a livra das dificuldades. No entanto, ele lhe dá uma bússola que ajuda a navegar nas circunstâncias turbulentas da vida. Ele lembra que, mesmo em momentos de incerteza, existem padrões que buscam se manifestar. Existe uma orientação que tenta guiar a pessoa, e se ela permanece no momento presente, sempre saberá o que fazer a seguir. Não porque faz sentido do ponto de vista lógico, mas porque parece estar em sintonia com sua alma. A narrativa que dominou nossa consciência afirmava que a existência é uma sucessão de eventos aleatórios, que a humanidade está sozinha no universo e que o sentido é apenas uma construção que impomos a um cosmos sem vida. No entanto, esse conceito ultrapassado está perdendo sua relevância. Em seu lugar, surge uma compreensão mais profunda, enraizada em verdades antigas, onde a vida não é algo isolado, mas interage constantemente conosco. Ela se comunica através do fluxo do tempo, de nossas emoções, símbolos, sonhos e coincidências surpreendentes, através do ritmo sutil da sincronicidade que nos guia de volta à nossa verdadeira essência. Certamente, cada um é livre para continuar a existir em um estado de esquecimento, perseguindo objetivos sem sentido e ignorando o chamado interior. Mas, ao fazer isso, inevitavelmente sentirá um vazio interior, uma vaga sensação de insatisfação. Contudo, quando uma pessoa decide viver em harmonia com as forças misteriosas, seguir os sinais do destino e se abrir para um diálogo consigo mesma, ela não apenas encontra seu caminho na vida, mas também descobre sua verdadeira identidade.
Não aquela moldada pela influência das expectativas alheias, mas a que é autêntica. Aquela que possui conhecimento e guarda as memórias do que já foi.